E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vou começar o vídeo aqui tomando água. Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor. E hoje nós vamos falar sobre Descartes. Mas você fala de novo, vamos falar de Descartes? Porque eu acho que tem uma defasagem num conteúdo meu sobre Descartes que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu acho que é muito importante. Mas eu já explico. Logo depois dos reclames do Play Play. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque tem muita coisa aqui no canal. E não deixe de me seguir nas redes sociais também, porque lá que eu aviso quando eu tô fazendo esse conteúdo, quando eu aviso algumas coisas, faço os meus stories, muitos stories. É isso, gente. Curte, porque vocês ajudam demais o canal a continuar crescendo. Deixa eu explicar qual que é essa defasagem. Nós temos um vídeo completo sobre Descartes, só que eu fui rever esse vídeo. E eu tenho alguns vídeos, tá? Não é só um não. Em outras coisas também. Tem alguém com uma serra aí, tá? Mas que eu não consegui, eu não coloquei, é um vídeo mais antigo, inclusive, a questão do solipsismo de uma forma muito mais clara para vocês, de como que Descartes conseguiu solucionar a questão em relação ao solipsismo. E eu vou explicar já o que seria esse solipsismo para você que está chegando agora. Então eu resolvi fazer esse vídeo. É baseado muito na live que a gente fez de revisão para o Enem o ano passado. A live sobre o René Descartes foi, acho que, a melhor, junto com a do Kant, para mim foram as melhores, a que mais deu gente assistindo na hora. E lá eu falei sobre isso. Eu falei, então vou pegar essa parte da live, que eu expliquei essa parte da solução sobre o solipsismo em Descartes, e vou trazer aqui agora para vocês. Vou fazer um vídeo específico para complementar outros vídeos do Descartes aqui, certo? Então vamos lá começar. Primeiro, o Descartes foi um filósofo, vamos só entender quem foi o René Descartes, foi um filósofo do século XVII, filósofo importante da modernidade. O tema do Descartes mais abordado é em relação à epistemologia. O que é epistemologia? A ciência do conhecimento, filosofia e como adquirir conhecimento. Então a gente trata principalmente questões em relação à epistemologia. Descartes, Kant, David Hume, né, entre outras coisas. O Descartes, as ideias dele, você pode ter diferenças, você pode ter debates, mas elas vão sim convergir no século XVII, no final do século XVII e depois pelo XVIII, no Iluminismo, tá bom? O Descartes, só para a gente continuar essa introdução, ele dizia pra gente que ele era um filósofo racionalista, utilizava do racionalismo dedutivo. E o que é o racionalismo dedutivo? É que não necessariamente você deve passar por experiências, vai ser o contrário dos empiristas. Não necessariamente você deve passar por experiências para adquirir conhecimento. Conhecimento vem muito através da razão, vem muito através da ideia que antecede o conhecimento. Tá? Então ele vai se diferenciar de David Hume, vai se diferenciar aí de John Locke. John Locke é o famoso filósofo da tábula rasa, que a vida é uma tábula rasa, você vai preenchendo com suas experiências e adquirindo conhecimento. O Descartes não. E o Descartes, por conta disso, ele era o famoso cara do desconfie de tudo, menos da sua própria dúvida. Tá? Trouxe até uma citação do Descartes aqui que eu quero ler para vocês. E aí vocês vão entender melhor sobre isso pra gente entrar nessa questão que é o tema desse vídeo, que é o solipsismo. Tá lá, gente, ó. Os espíritos que tratam dos costumes contêm muitos ensinamentos e exortações à virtude que são muito úteis. Que a teologia ensina a ganhar o céu, que a filosofia ensina a maneira de falar com verossimilhança de todas as coisas, que a jurisprudência, a medicina, as outras ciências trazem honras e riquezas a quem as cultiva. E, finalmente, que é bom tê-las examinado, todas, mesmo as mais supersticiosas e as mais falsas, a fim de conhecer o seu justo valor e de evitar o ser enganado por elas. O que o Descartes ele defendia, que você tem que desconfiar de tudo. Até mesmo daquelas coisas muito mais supersticiosas. Você tem que analisar ponto por ponto. Aí ele criou o chamado método cartesiano, que é o método do funil, onde você vai colocando as dúvidas, né, todas as questões, inclusive indubitáveis, aquelas que você fala assim, não são questionáveis, você coloca, porque você deve questionar. O Descartes dizia, você tem que desconfiar de tudo, menos da própria dúvida. Então vamos analisar ponto por ponto, minuciosamente. E aí a gente chega no ponto que eu queria trazer para vocês, que é a dúvida cartesiana. O Descartes dividia a dúvida em três partes. Três partes aí são as dúvidas, a parte da dúvida cartesiana.
Inicialmente, primeira coisa, ele fala dos sentidos. Os nossos sentidos podem nos enganar. Por isso que ele fala, tem que tomar cuidado com essa questão da experiência. O sentido, o que você está sentindo, ele pode te enganar. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ele fala sobre a nossa mente. A nossa mente também, ela pode nos enganar. Então a gente nunca sabe de fato o que é de fato real, concreto e o que de fato é uma enganação. E por fim, que é onde que eu queria chegar com vocês, é o chamado solipsismo, que o Descartes é muito famoso pelo solipsismo. O que seria o solipsismo? Ele questiona se existe um gênio maligno atuando sobre as nossas mentes, enganando, fazendo com que tudo que a gente esteja vivendo, na verdade, seja real. E se isso tudo for um sonho? Eu até brinquei naquele meu vídeo antigo, falando, e se Deus estiver jogando The Sims com a gente está dormindo e tudo isso é um sonho? Aí o Descartes, ele coloca um questionamento. E se de fato tudo isso que a gente está vivendo, eu gravando esse vídeo, você assistindo esse vídeo, não seja um sonho, não seja uma questão extremamente abstrata, extremamente complexa, existe um gênio maligno por cima de todas essas coisas. Como que a gente vai resolver? Como que o Descartes vai descobrir se isso é um sonho mesmo, se é a presença, se é a atuação desse gênio maligno ou se é, de fato, a realidade nossa? A resposta para Descartes está na concepção de ideias inatas. Vamos lá. O que são as ideias inatas? Ideias com as quais nós nascemos com elas. São ideias que não dependem da experiência. Ele conseguiu descobrir que não existe esse gênio maligno e de que o que a gente está vivendo é real através das ideias inatas. Como assim? São ideias que nascemos com elas. Tá? Você não precisa da experiência. Elas são anteriores. É inato. É anterior à experiência. Então, é a nossa capacidade de compreender a essência verdadeira das coisas. O ponto principal, com o que a gente consegue entender, são os parâmetros, né? O Descartes fala de parâmetros, eu olho aqui porque eu fiz as minhas anotações, que é o que vocês veem aqui, inclusive, né? Parâmetro de perfeição. Você já parou para pensar o que é perfeito, o que não é perfeito? Segundo Descartes, o homem, o ser humano, ele não é capaz de chegar a uma ideia de perfeição sozinho. Porque para você falar o que é perfeito, o que é imperfeito, você tem que comparar com algo, certo? Então, prestem bem atenção, ele não consegue chegar a essa ideia de perfeição sozinho. Então, vem a ideia de Deus como um grande parâmetro para a gente. Uma ideia de Deus como um grande parâmetro para Descartes. Por isso, os parâmetros, a concepção de perfeição é colocada por Deus, algo que antecede a experiência. Vocês compreenderam? Que antecede a experiência. Há de se pensar também que o próprio Deus é uma ideia inata. É uma ideia que não é necessário a experiência para a sua comprovação. Deus existe. Porque se tudo que há na Terra é porque Deus colocou isso na Terra. Então vem uma ideia, Deus também é uma ideia inata. E é com isso que o Descartes solucionou a questão do solipsismo e todas as suas questões referentes às dúvidas. Ele entende, então, olha só, isso que eu estou falando para vocês é o que Descartes chegou a esse pensamento. Não sou eu, você pode discordar, várias pessoas, o Kant vai questionar, por exemplo, tá? Mas olha só, o que o Descartes está falando para a gente então se existe um Deus, enquanto ideia inata, que colocou para a gente, como é que essa ideia de perfeição, parâmetros de perfeição foi colocado para a gente? Tem que ter sido alguém, alguma entidade, alguma coisa, Deus. Deus é uma própria ideia inata, inclusive. Porque ela já é colocada independente da sua experiência. Você entende Deus independente da sua experiência. Então, se Deus existe... Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque, graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Então, se Deus existe, se há esses parâmetros de perfeição, o mundo ao qual vivemos, então, é real, segundo Descartes. Então, ele soluciona as questões da dúvida. Há uma enganação da mente? Há um gênio maligno? Não, é tudo real. Mas ele chegou a essa conclusão através da sua razão. Ele não fez uma experiência. Lembra? O Descartes é um filósofo racionalista. Compreenderam? Então, olha só, Deus existe porque ele é uma ideia inata. Tá, tudo bem. Quem colocou o parâmetro de perfeição pra gente? Os parâmetros a gente entender o que é perfeito e o que não é perfeito. Só pode ter sido uma ideia inata. Deus.
Deus é uma ideia inata. Então Deus que criou isso, Deus que criou tudo. Deus que criou esse universo. Então esse universo é real. Se Deus existe, o universo é real. E aí ele soluciona a questão das ideias inatas. É bem simples, esse vídeo é bem rápido, mas é algo que eu acho que faltava aqui no canal para vocês, porque lá no vídeo de Descartes, talvez eu não tenha conseguido linkar muito bem isso. Eu acho que agora eu consegui linkar de uma melhor maneira, fazendo um vídeo aqui, um vídeo curto, tudo bem, mas eu consegui fazer de uma maneira mais didática, pelo menos eu entendo assim. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de curto, ele é muito importante para vocês fazerem a prova de vocês. E eu vou ficando por aqui, já vou encaixar ele inclusive na playlist de filosofia lá, junto com o Descartes, para vocês acompanharem melhor, tá? Porque agora as playlists são organizadas, como eu já falei para vocês. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!